Então voltemos, né, às nossas videoaulas, né? E claro, né, tendo em vista a utilidade, né, das tabelas de verdade, resta saber como construí-las, né? Então esse é o tema dessa videoaula de agora. Ora, se a solução de uma equação pode ser alcançada de várias maneiras, também as tabelas de verdade podem ser construídas de várias maneiras, né? E nesse caso eu sugeri como bibliografia o livro do Edgar de Alencar, né, Lógica Matemática, que em uma de suas partes apresenta várias maneiras lá de fazer, né, oferecer o resultado das tabelas de verdade. Está aqui, né? Certo. É, então, voltando, né, se a solução de uma equação pode ser alcançada de várias maneiras, também as tabelas de verdade podem ser construídas, claro, de várias maneiras. Mas em ambos os casos, né, tanto no tabela de verdade quanto em equações, existem informações mínimas que o aluno, né, que vocês devem saber para realizar bem o seu cálculo. Então, do que a gente vai tratar agora é dessas informações mínimas aí. Ora, a primeira delas diz respeito ao número de linhas que uma tabela terá. A regra é dada pela forma 2 elevado a p, né, entendendo p como o número de proposições, mais 1 que seria o cabeçalho, então, da proposição, da tabela de verdade. Ou seja, a tabela de verdade de uma proposição complexa do tipo que nós vimos, né, que, que envolveria a simples PQ, terá, obviamente, 5 linhas, dado que 2 elevado a 2 mais 1 igual a 5. Né? Só para ficar mais claro para vocês, deixa eu apresentar aqui esse cálculo que eu acabei de fazer. Então, esse cálculo que eu acabei de fazer está aqui, né? Então essa é a primeira regra, né, de construção da tabela de verdade, né? Vejam, 2 elevado, né, mais 1 aqui. Então, a primeira regra diz respeito ao número de linhas que uma tabela terá. A regra é dada pela forma 2 elevado a p, por exemplo, mais 1, com p igual ao número de proposições simples envolvidas. Ou seja, a tabela de verdade da proposição complexa Q, PQ, como nós vimos mais acima, terá 5 linhas, já que 2 elevado a 2, claro que é 4, mais 1 igual a 5. Já a proposição, né, R, que teria 3 proposições como suas partes, terá 9 linhas, já que 2 elevado a 3 igual a 8, mais 1 igual a 9. E assim por diante. Ora, vejamos então as seguintes tabelas, né? Deem uma olhada nessas tabelas aí, né? Me desculpem, né? Tá errado aqui, né? Claro. Vejam, aqui, na verdade, eu só tenho uma proposição, que é a proposição P, né? E a sua negação, né? Vejam que os valores se invertem, né? Certo? E a implicação dessas duas teria esse resultado. Ora, aqui temos já duas proposições distintas, né? E novamente me desculpem aí pelo P maiúsculo, né? Duas proposições distintas, né? A gente já viu esse caso, né? Em que P implica Q. Aqui nós teríamos 3, né? Vejam que o número de linhas, né? O número de linhas vai coincidir com o número de proposições, né? Se aquele símbolo, né? Se aquele 2 elevado a 1, teremos 2, né? Mais 1, 3, então 3 linhas. Se nós tivermos duas proposições, então nós teremos 2 elevado a 2 mais 1. Então, ó, 2 elevado a 2, 1, 2, 3, 4, mais 1, 5, né? 5 linhas. Ora, se nós tivermos 3, claro, nós teremos 9, como nós já vimos anteriormente, né? Então, uma seria a linha do cabeçalho, né? Mais 8, que seriam os valores de verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma coisa que vocês devem prestar atenção é como atribuir os valores de verdade, né? Primeiro que elas têm que estar em ordem alfabética, né? Tá certo? Em ordem decrescente, claro. E a gente costuma dizer que a atribuição de verdade se dá a metade, né? Ó, vejam que a metade verdadeira, metade falsa. Depois, metade dessa metade vai ser dividida em verdadeiro e falso. E assim por diante. Quer ver? Vejamos aqui, ó. A metade, né? Ó, metade, a metade da metade e a metade da metade.
Então é assim que a gente atribui esses valores aqui dessas primeiras colunas, tá certo? E aqui, claro, vai depender de que operador, né, e de que momento da operação nós nos encontramos, tá certo? Aí vai depender de em que coluna estamos, tá certo? É isso. Ora, então, o resultado efetivo, né, da tabela de verdade diz respeito apenas às letras maiúsculas, né? Então, o final, né, diz respeito às letras maiúsculas. E podemos dizer que temos três tipos de resultado, né? Então, naquelas tabelas, os resultados que nós podemos ter, ou se vocês pensarem em termos de diagrama sagital, são: ou nós temos todos os valores V, né? E o que temos então é uma tautologia, né? As regras, os argumentos válidos, né? As leis lógicas, como os vimos, né? Todas vão assumir esses valores. Ou então todos os valores são F. E aí o que temos é uma contradição. E o último caso é o caso em que nós podemos ter ambos os valores, né? E aí se trata daquilo que a gente chama de uma proposição contingente, que terá a sua verdade ou falsidade determinada por questões fora do âmbito da lógica, né? Em geral, que tem a ver com as ciências, né? Ciências humanas, ciências naturais, ciências que envolvam algum tipo de experimentação. Ora, uma outra consideração fundamental é conhecer os valores das operações mais básicas, né? Então, agora que você já aprendeu como construir o esqueleto das tabelas de verdade, resta saber como é que você faz, como é que você entende a relação entre as partes da proposição, né? Para isso você tem que conhecer os valores resultantes dos operadores, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ó. Então nós temos esses 5 operadores, né? Que são os mais básicos, né? E a gente vai ver que outros casos combinatórios podem ser resultado, né, desses 5, né? Desses 5 que estão aí. Então vejam, desculpem novamente, né, o P em maiúsculo, né? Isso o computador faz e às vezes eu não percebo, né? Então nós temos a conjunção, né? Então imaginem que eu tenho duas proposições de entrada, né, com esses valores que estão aqui, né, na coluna 1. Quando eu entro com esses valores, dado esse operador, o resultado tem que ser esse, V, F, F, F. Né? Ora, essa aqui é a disjunção, né? Imagine que eu entro com esses valores, né? A cada linha eu entro com determinados valores, e o resultado vai ser, quando a disjunção, né, quando esse operador, V, 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 F. Ora, a implicação, você pensa do mesmo modo, né? Eu entro com esses valores, né? E os resultados são esses. Vejam que o único caso, né, de falsidade é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso, né? Nesse caso, o único caso de verdade é quando ambos são verdadeiros. Nesse caso, o único caso de falsidade é quando ambos são falsos, né? Ora, e aí temos a dupla implicação, que nós já vimos agora há pouco, né? Que nos mostra, né, que nos dá como resultado, né, o valor de verdade, sempre que ambas têm o mesmo valor. Né? Então veja, quando P e Q são verdadeiras, ou quando P e Q são falsas, ela é verdadeira. No caso contrário, ela é falsa. Ora, a disjunção exclusiva, ela é o contrário, né, da dupla ou biimplicação. Quando ambos são iguais, né, os valores, né, quando os valores são ambos iguais, né, ela nos dá como resultado o valor falso. E quando eles são opostos, ela dá como verdadeiro. Ora, essa tabela aqui, né, essa tabela que vocês... essa é uma tabela que vocês não podem esquecer, né, é ela que vocês vão usar o tempo todo, né. É ela que está por trás das complexas operações que nós faremos daqui para frente, né? Tá certo? Então é isso, né? Esse é um outro dado básico também para vocês construírem tabelas de verdade. Tá certo? Uma outra observação fundamental, né, que nós devemos fazer também nesse início é como nós, novamente, né, como nós atribuímos, né, aqueles valores
as duas primeiras colunas, né, de qualquer tabela. 2, 3, 4, 5, né, a depender de quantas tabelas. Olha, eu fiz aqui uma apresentação em termos de combinatória para que vocês entendam como é que nós atribuímos aqueles valores. Tá bom? Deem uma olhada aqui. Então, se vocês bem se lembram, lá na primeira coluna, né, a metade dos valores, né? Então, as duas primeiras linhas são V, as outras duas primeiras linhas são F, né? Então, a metade da metade agora, né? Então, na segunda coluna, o valor que nós vamos ter é VF e depois VF novamente. Ó, vejam que esse é o resultado que aparece lá na primeira e segunda coluna, tá certo? Então, ó, eu coloquei aqui como observação, né? Um jeito bom de lembrar é assumir que os valores de verdade das proposições elementares são atribuídos em cada coluna, primeiro de acordo com a metade, né? Ó, VVFF, no caso acima, né? Depois metade da metade, VF, VF. Depois metade da metade e assim por diante. Ora, claro que também em termos de combinatória, nós podemos fazer uma outra discussão, que é uma discussão bastante interessante também, e que diz respeito às várias possibilidades, então, de operações, de resultados de operações em termos apenas dos valores, né? Ora, então, nesse caso, as possibilidades, né, de resultados de valores, e quando nós temos duas proposições, vejam que o P está errado novamente, né, seriam os seguintes, né? Olha, primeiro, tudo V, que nós sabemos, né, já chamamos de uma tautologia, né? Ou então tudo F, né, que seriam aquilo que nós chamamos de uma contradição, aquilo que o Wittgenstein chama de casos extremos, né? Tá certo? Ora, tudo isso aqui que está aqui não é nem tautologia, nem contradição. Então se tratam de proposições ou enunciados, se vocês quiserem, contingentes, tá certo? Ora, vocês já viram esse resultado aqui, quando vocês viram a disjunção, viram esse resultado quando vocês viram a condicional, viram esse resultado quando viram a bicondicional, esse quando viram a conjunção e esse quando viram a disjunção exclusiva, né? Então esse quadro deixa evidenciado que os casos extremos são de tautologia e de contradição. Tá certo? Tá bom. Uma consideração também básica diz respeito ao fato que é preciso saber quais os pares, né, que estão de fato sendo considerados para a realização das etapas do cálculo, né? Então vocês precisam tomar um pouco de cuidado com isso, né? E inclusive na hora de colocar os parênteses, né, vocês podem se complicar com isso, né? Então eu vou discutir um pouquinho isso, mas vocês fiquem atentos com isso aí, tá bom? Ora, como exemplo, né, para vocês fixarem a ideia, podemos pensar a seguinte proposição. Claro, nós já vimos, né, algo parecido com ela, né? E nós teríamos o seguinte, ó. Imaginem só se nós tivéssemos a seguinte proposição. Vou colocar aqui para vocês, né? Certo? Algo desse tipo, né? Se nós tivéssemos então a proposição complexa Q, né, cujas partes são P e Q, se nós tivéssemos algo como P implica Q e não P implica não Q, que nós sabemos, né, nós sabemos, né, que claro, né, se parece muito com a modus tollens, é preciso tomar cuidado, mas não é a modus tollens, então não é uma regra válida, né? Ora, se nós transformarmos essa regra, essa proposição, né, veja só, retiramos os parênteses, né, em P implica Q e não P implica não Q, nesse caso devemos perguntar, ora, mas quais são os pares que devem ser tomados para cada etapa do cálculo, né? Então veja que, olha, os parênteses resolvem justamente isso, né? Ó, primeira operação a ser feita, segunda operação a ser feita, então, primeira operação, segunda operação, saímos do parênteses, então, terceira operação a ser feita. Tá certo? Então é isso, né? Os parênteses resolvem essa coisa de como saber que pares tomar. Tá certo?
Então, ó, como sabemos por que e o uso adequado de parênteses, a ordem é a seguinte: primeiramente os valores de verdade de P e Q, depois os valores da condicional, P implica Q, e da negação não P. Depois a conjunção de ambos, né, P implica P, Q e não P. Depois os valores da negação não Q e por fim os valores da implicação que buscávamos. P implica Q e não P implica não Q. Portanto, 3 colunas apresentariam bem os resultados importantes, né? Que foi o que a gente acabou de ver agora há pouco. Então, com isso, nós terminamos, né, mais essa parte, né, das nossas videoaulas. A gente vai dar um tempinho aqui para respirar um pouco, né? E daqui a pouco a gente volta.